Olá, vamos nesta aula falar das variáveis, ou seja, tipos de declaração de variável. E dizer que o JavaScript tem uma particularidade no que tange aos tipos de declaração de variável. Iremos saber quais são esses tipos, para que esses tipos servem, como usar os tipos e quando usar. Para tal, vamos na sequência colocar um cabeçalho, declaração de variáveis, e dizer que os tipos que iremos cá ver são o tipo let, const e var. E vou começar por falar do tipo var neste caso. Dizer que o tipo var funciona em qualquer parte do código, ou seja, mesmo que não declaremos uma variável, somente coloquemos lá a sua atribuição, o JavaScript vai reconhecer como o tipo var. Neste caso, vou dar cá alguns exemplos para melhor percepção. Vamos cá criar um programa para calcular a área de um triângulo. Para tal, é necessário, para calcular a área de um triângulo, temos que ter a nossa altura, assim também como o nosso comprimento. E desta feita, vamos cá declarar essas duas variáveis com a declaração var altura valor 4, var comprimento, que é isso? Comprimento, vamos colocar 8 e vamos, ou seja, queremos cá calcular a área de um triângulo. E desta feita podemos fazer área, vai receber a forma para calcular a área de um triângulo é vai ser, ou seja, será a altura vezes comprimento. É isso, acho que é isso. Altura vezes comprimento. Esta é a fórmula para poder calcular a área de um triângulo. Se eu estiver enganado, irão comentar, ou seja, deixar os comentários na descrição do vídeo. E para o efeito, vamos apresentar o resultado no nosso terminal. Área, vamos, como sempre, copiar o nome da nossa pasta e estamos dentro da pasta Fundamentos JavaScript. Então vamos acessar CD e o nome da nossa pasta. Acessado a nossa pasta, vamos dar o comando node espaço variável.js. E desta feita cá, ou seja, temos cá a área de um triângulo. Então o que aconteceu aqui? Usamos a variável área sem colocar o tipo de declaração. Isso para dizer que quando colocamos, por exemplo, temos essa variável área e recebendo o resultado desta operação, mas cá não colocamos nenhum tipo de declaração para esta variável. Isso para dizer que o JavaScript vai entender esta variável como o tipo var. Mas se fizermos isto, var área e
copiar esta linha de código por aqui. Podemos rodar. Ok, podemos simplesmente tirar isto aqui. Ou seja, dizer que sempre que estivermos a usar o tipo var, nós podemos, ou seja, uma das boas práticas é sempre colocar o tipo de declaração. Então, eu cá fiz uma atribuição para a minha variável área e na linha abaixo fiz a declaração. Isso para dizer que o tipo var, quando declaramos o tipo var em qualquer parte do código, ele, se declaramos, por exemplo, se declaramos por debaixo da atribuição, então o JavaScript, quando for a rodar o nosso código, vai levar esta declaração e vir colocar em cima do nosso script, ou seja, colocar nas primeiras linhas, e colocar nas primeiras linhas, então ele vai entender esta atribuição, ou seja, vai reconhecer que tem uma declaração var do tipo var área, e de seguida vai fazer esta atribuição. Essa é uma das boas práticas, mas para evitar qualquer constrangimento é melhor sempre colocar a declaração e na sequência a atribuição, para melhor funcionamento do código e melhor percepção. Então, o tipo var funciona em qualquer parte do código, ela não tem muitas regras, mas isso acaba fazer com que certas partes do programa acabem por nos gerar um problema ou um erro de sintaxe, ou um erro. Assim é que é. E para o efeito, vimos a declaração com o tipo var e vamos na sequência ver a declaração com o tipo let. Antes de mais nada, vamos comentar o que fizemos para não haver nenhum constrangimento ou complicação. E desta feita, vamos na sequência declarar a variável sim, usando o let, o tipo let. Então vamos let altura 4, let comprimento 8, e estamos aqui a calcular a área de um triângulo. Então área, como sempre, vai receber altura vezes comprimento, e console.log ponto e vírgula. Então queremos área. Ok, usamos a declaração let. Neste caso usamos a declaração let e vamos ver o que diferencia o tipo let e o var, né? Então primeiro vamos dar um clear no nosso terminal para o nosso terminal, assim é, e vamos rodar o nosso script, e desta feita apresenta-nos cá o mesmo resultado, sendo que não fizemos a declaração com o tipo let da área, simplesmente fizemos uma atribuição. Como eu dizia, sempre que colocamos uma variável sendo atribuído um valor, o JavaScript vai reconhecer aquela variável como o tipo var, independentemente de onde a variável esteja. Então continua funcionando, pois não colocamos a declaração, e ele vai reconhecer como a declaração ou o tipo
var. Então, uma das boas práticas é sempre colocar o tipo, mas vamos usar um if para verificarmos a diferença do tipo let e var. Então, vamos calcular a área de um triângulo e um retângulo. Para o efeito, vamos ainda neste código, ou seja, nós vamos precisar, ok, eu disse cá, vamos usar um if. Eu irei explicar ao decorrer do curso o que é um if, mas para tal, saibam que estamos a fazer uma condição. Então, vamos declarar uma variável forma e forma vai receber retângulo e cá vamos usar o if para fazer uma verificação. Usado o if, vamos verificar se forma é igual, temos que colocar para fazer uma igualdade, para verificar se algo é igual para verificar se algo é igual a uma determinada ou a um determinado valor, temos que colocar 3 iguais. Para tal, vamos colocar cá retângulo. Então, eu quero verificar se forma é igual ao retângulo e se for igual ao retângulo, e como eu havia dito, aqui nós estamos a calcular área de retângulo. Foi um erro. E aqui nós queremos calcular a área de um retângulo ou um triângulo. Então, se a forma for igual a retângulo, temos que calcular a área de um retângulo. Se não, temos que calcular a área de um triângulo. Então, vamos usar área, altura, vezes comprimento, else. Então, esse else significa se não. Aqui o if significa se forma igual a área igual a retângulo. Neste caso, a forma é retângulo, e se formos a verificar que é igual a retângulo novamente, temos que calcular a área do retângulo. Se não, vamos calcular a área do triângulo neste caso. E para calcular a área de um triângulo, a fórmula é altura vezes comprimento dividido por 2. Esta é a fórmula para calcular a área de um triângulo. Então, feito isso, vamos na sequência rodar o nosso script. Mas antes, sim, vamos rodar o nosso script e não precisamos apresentar este aqui, esse resultado vamos precisar aqui. Ok, e continuam a apresentar o mesmo resultado, sendo que estamos a usar o tipo de declaração let. Então, isso para dizer que a variável área está ok, ou seja, está com o tipo var quando não colocamos nenhuma declaração. Mas se fizermos, por exemplo, let área e voltar a rodar, ele traz-nos um erro de referência. Neste caso, ele não consegue
acessar a área porque não inicializamos ela. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando declaramos com o tipo let, ele não faz o processo de pegar esta variável e trazer para cá. E trazer para a linha de cima. E desta feita, ele vai usar a declaração fora e dentro do bloco if. Ele não tem acesso à nossa variável. Ele não tem acesso à nossa variável que declara a nossa variável área. Neste caso, se formos cá a fazer esta verificação, colocamos o var, vamos perceber, e quando colocamos o var, ela reconhece o tipo de declaração var, mesmo estando dentro ou fora do nosso bloco if. Então percebemos a eficiência, ou seja, como usar o nosso tipo de declaração var ou o let neste caso. Então vamos na sequência fazer uma outra verificação. Se formos a fazer essa declaração, ou seja, a declaração desse jeito, vamos na sequência let, vamos rodar. Como podemos ver, fizemos a declaração no nosso escopo, ou seja, antes de usarmos o nosso if. Neste caso havíamos feito depois. Vimos que depois o tipo de declaração que funciona é o tipo var. Quando colocamos depois, simplesmente vai funcionar o tipo var. E vamos ver agora ao colocar o tipo de declaração let e antes do nosso if. Neste caso, a nossa estrutura condicional, e como podemos ver, ele já reconhece a declaração com o tipo let. Então podemos perceber a diferença do var e o let. O var, mesmo se formos a declarar em qualquer parte do código, ele vai reconhecer aquela declaração, sendo que o tipo let não tem esse poder de ser reconhecido em qualquer parte do código. Então essa declaração, ou seja, a declaração que havíamos colocado abaixo, não é melhor opção usando o tipo let. Não é melhor opção usando o tipo let. Então vamos passar para outro tipo de declaração de variável, neste caso o último tipo, que é o const. E aproveitar para dizer que o const é como se estivéssemos a declarar uma constante, ou seja, quando declaramos uma variável do tipo const, significa que o valor não será alterado, o valor daquela variável não será alterado. Iremos usar o mesmo valor, ou seja, o valor não será alterado, assim é que podemos dizer. Então nós queremos cá ver o tipo const, e o tipo const, como eu vinha dizendo, o valor da variável do tipo const não será alterado. Vamos reconstruir o nosso código. Então const forma o que é isso? Ok, declaração. Eu quero usar o const forma do umzinho, forma quadrado dos pontos, const altura 4, const comprimento 6,
Não, vamos colocar os mesmos valores. Eu havia colocado 48. Vamos lá verificar. 48, sim, está certo. Vamos colocar os mesmos valores. Então vamos dar um const área, ponto e vírgula. Ok, não vamos fazer isto agora. Ok, fizemos 3 declarações e 3 atribuições. Isto é, declaramos a forma como quadrado, a altura com valor 4, comprimento com valor 8. Então, na sequência, vamos usar a nossa condição. Neste caso, vamos usar o if para verificar se é um quadrado ou um triângulo. Caso seja um quadrado, vai calcular a área do retângulo. Neste caso, tem que ser retângulo, mas podemos deixar assim mesmo como quadrado. Caso seja quadrado, vai calcular a área do retângulo. Caso seja triângulo, vai calcular a área do triângulo. Neste caso, vamos fazer a mesma verificação. Forma igual quadrado. Não, quadrado, ok, quadrado. Ok, área vai receber a altura vezes o comprimento. Se não, que é o nosso else, vai receber área igual altura vezes comprimento dividido por 2. Aqui estamos a calcular a área do triângulo. E vamos dar um console.log. Vamos console.log de o que? Queremos pegar a nossa área. Pegado a nossa área, vamos fazer a mesma verificação de sempre. Podemos perceber que com a mesma verificação ele está cá a funcionar normalmente. Então eu queria mostrar, por exemplo, vamos primeiro usar aqui embaixo, como sempre fizemos, const área dos pontos. Logo ao prior ele já nos dá o erro, porque ele está a pedir para que inicializemos a nossa variável. Quando declaramos uma variável do tipo const, temos que inicializar o valor dessa variável. Independentemente do local, nós temos que inicializar. Mesmo se viermos para esta parte do código, const área dos pontos, ele logo nem nos deixa. Ok, vamos tentar rodar para verificar. Ele diz, ele apresenta cá o erro de sintaxe e diz que não inicializamos o tipo de declaração const neste caso, e desta feita não, ou seja, o valor do const não pode ser alterado. Sempre que formos a declarar uma variável const, temos que inicializar. Ela não aceita ser alterada o valor. Temos que inicializar depois de declarar ela com o tipo const. E para este caso, ou seja, para este exercício, nós não queremos inicializar a nossa variável. Então, dizer que ou seja, quando nos deparamos com esse tipo de situação, são essas situações que nós temos que usar o tipo de declaração let. Ou seja, como eu dizia, uma das situações que é uma das situações onde podemos usar o tipo let. Quando podemos usar o tipo let é quando nos deparamos com esse tipo de situação. Como podemos usar o tipo let é
desse jeito, let área. E quando fizemos este tipo de declaração, como podemos ver, o tipo de declaração let é um tipo que o valor pode ser alterado e podemos declarar sem inicializar, sendo que o const não podemos declarar e não podemos fazer a declaração sem inicializar. E desta feita, a nossa aula vai terminar por aqui. Agradecer pelo tempo e pedir que compartilhem o vídeo. Até mais e tchau!